Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Nossa convidada de hoje é a jornalista Shirley Araújo, uma das vozes mais experientes quando o assunto é comunicação pública em contextos complexos e estratégicos. São mais de 20 anos de uma trajetória consolidada, atuando em assessoria de imprensa, gestão de crises, planejamento estratégico e liderança de equipes em alguma das principais instituições públicas do país. Atualmente, ela é coordenadora de imprensa no Instituto Butantan, onde lidera as estratégias de imprensa em um dos maiores centros de pesquisas biomédica da América Latina. Além do relacionamento com a imprensa, seu trabalho envolve posicionamento institucional e a gestão de informações sensíveis em um ambiente técnico que exige precisão, transparência e responsabilidade social. No episódio de hoje, Shirley nos ajuda a entender os bastidores da comunicação em ciência e saúde pública, os desafios enfrentados por instituições como o Butantan e o papel crucial da imprensa na construção de confiança com a sociedade. Seja muito bem-vinda, Shirley. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui neste papo com vocês. É uma honra tê-la aqui conosco, Shirley. Eu vou começar te fazendo uma pergunta já para a gente iniciar esse bate-papo, Shirley. O Butantan é uma das instituições científicas mais importantes do Brasil. Como você enxerga aí o papel da comunicação da saúde pública, a exemplo de um órgão como o Instituto? Fazer comunicação em ciência e saúde é um desafio muito grande, porque não só pelas questões técnicas, né, mas também pela responsabilidade de divulgação. O Butantan, ele teve uma passagem na minha carreira profissional quando eu fui da Secretaria de Estado da Saúde, porque ele é um órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, e eu não tinha a dimensão dessa importância de considerar as questões técnicas para a divulgação. Hoje, aqui dentro do Instituto, eu percebo que é muito irresponsável você, no momento de traduzir para o leigo, né, de falar de forma jornalística, você não ter o cuidado com o técnico, porque o dado é muito de cientista mesmo. Só que também a gente entende bem que para quem está em casa, também você não pode chegar com todo aquele tecniquez. Então é um grande desafio comunicar ciência, muito mesmo. E acredito que o Butantan tem desenvolvido esse trabalho bem, até por conta dos seus pesquisadores, que são excepcionais, e sabem como fazer divulgação científica, sabem fazer pesquisa e conseguem nos ajudar na divulgação jornalística. Bem legal, Shirley. Você sabe que eu estava me lembrando aqui dos diferentes momentos que a gente tem na história, não só do jornalismo, mas da comunicação pública, né? Mais recente, a gente tem a questão da pandemia, né? Que escancarou um pouco dos impactos negativos das fake news, mas a desinformação não é de hoje, né? Os critérios, as diferentes redes que a gente tem, elas podem propiciar informação ou desinformação. Na sua experiência na comunicação pública, quais foram os principais desafios que a gente tem no combate à desinformação? E o que mudou desde então? Bem observado, Ricardo. De fato, eu acho que a pandemia escancarou, não é que não existia, né? A gente percebeu aí durante a pandemia, a gente que atua na área da saúde, bom, eu sempre atuei na área de saúde, tá? Sempre, quase sempre, muito tempo na Secretaria de Estado da Saúde, depois Secretaria Municipal da Saúde, então tenho essa vivência. Então, a pandemia trouxe para a gente da área até essa lembrança de fake news nos idos do início do outro século com a gripe espanhola, né? Então, não é a primeira vez que o desafio de combater fake news nos foi imposto, porém, com o diferencial das redes sociais, que acelerou muito mais por N motivos para o bem, mas também acelerou para o mal, que é a propagação de fake news. Na época da pandemia, é curioso, até eu não estava ainda no Butantan, porém eu era da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo.
E para vocês terem uma ideia, nós precisamos criar um grupo de WhatsApp, onde um grupo apenas né, de pessoas atuavam para trazer as fake news que mais recebia, para levar principalmente para a Secretaria de Estado da Saúde e também para o Butantan, aqueles absurdos que precisavam ser desmentidos. Então, o trabalho da Secretaria de Comunicação foi muito grande nesse sentido, e também do Butantan. O Butantan ganhou uma força muito grande da pandemia. Isso eu acho que é um fator positivo dessa página infeliz da nossa história, eu costumo dizer, né, no sentido de ciência e comunicação, porque ele passou a ser reconhecido como um importante agente de informação sobre ciência. E até hoje a gente tem muitas solicitações de, olha, está circulando isso em redes, e aí? Procede? E não só pela questão de vacinas e insumos, tá? Até mesmo para a questão de biologia, porque o Instituto sempre foi reconhecido também pela questão das serpentes, dos escorpiões, por sua produção de soro, né? Então, até isso a gente também acaba sendo convidado a checar, a desmentir ou validar. E a gente não pode ignorar até as tecnologias mais avançadas, né? Por exemplo, hoje com essas tecnologias aí do Google, de vídeos, e eles fazem vídeo hiperrealista, né? Com pessoas que quem não conhece, então é um próximo passo que a gente vai enfrentar em relação à desinformação, né? Este eu acho bem mais preocupante, porque enquanto é áudio do médico do HC que diz que você pode curar gripe com chá de camomila, não, esses dias eu fiquei impressionada, era uma história sobre a vacina que é para Covid e para influenza, que não existe ainda, mas era falando dos efeitos e para as pessoas não tomarem. Não, as pessoas não vão tomar aqui, porque a gente ainda não produz. Há uma produção fora do país, mas ela não é distribuída aqui no SUS, né? Então, você ouve umas coisas tipo, nossa, a pessoa que já está no futuro trazendo informação. É muito avançado isso. Até às vezes, até pessoas, né, que trabalham na saúde falam, eu não recebi essa informação, né? Até. Exato. E Shirley, conta para nós qual que é a diferença entre divulgações para a imprensa e para o público de forma geral, e a atuação em comunicação que envolve ciência e pesquisa, e o que muda na linguagem, na abordagem e na responsabilidade. É um pouco do que a gente está falando, né? Mas como que você diferencia isso nessa abordagem? O que acontece? A divulgação científica, ela existe independente de nós, jornalistas, comunicadores, né? Porque o pesquisador, ele tem esse trabalho também. Ele não só atua na bancada, em testes pré e clínicos, né, pré-clínicos e clínicos, mas também ele tem o papel de fazer essa divulgação para os seus pares. Então, o material que ele produz é para o par dele, é para um pesquisador chinês, australiano, alemão, que vai também ajudar naquele material, dar opiniões, validar, não validar. Isso é a parte da divulgação científica. Só que isso é tudo em termos que eles se entendem. Na hora que isso... Vou pegar um exemplo que a gente está aí super esperançoso, a vacina da dengue. Isso é um vírus que veio dos Estados Unidos, ele foi desenvolvido aqui por uma técnica e fizeram os testes de fase 2 e 3, se não me engano, né? Eu sou péssima para esses números. Saiu o resultado, é publicado, então, um paper pelos pesquisadores para a comunidade científica. Na hora que você pega aquilo, você, leigo, faz... Hã? Quê? Você precisa de uma tecla SAP. Então, o nosso papel aqui no Butantan é ser essa tecla SAP. Agora, você não consegue ser uma tecla SAP se o cientista que está falando com você
ele não entender que ele precisa, assim, para você, contar a mesma história de uma forma diferente. Então, um grande prazer que eu tenho aqui no Butantan é que o nosso diretor, ele é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, é um pesquisador super reconhecido, é um infectologista super reconhecido, e ele tem um olhar para a comunicação que eu vi pouco na minha carreira. Então, ele sabe olhar para a gente e explicar aquilo que é técnico da forma mais simples, mais didática possível, para a gente poder chegar com isso no jornal do meio-dia, no jornal de bairro, para que as pessoas comuns possam entender o que é aquilo, o que está sendo, o que a gente está buscando, o que a gente espera daquela vacina. Pensando agora, trazendo não só para a nossa realidade aqui, da maior parte do nosso público do podcast, que são pessoas que atuam em unidades de saúde, né, seja na Caminho de Damasco, ou em outras organizações sociais, ou mesmo na direta das prefeituras e governos, pensando um pouco nisso tudo, o que você diria, que conselho que você daria, né, e talvez até extrapolando também para outros públicos, na hora da pessoa transmitir a informação para um comunicador, né, seja o jornalista ou seja um comunicador, um assessor de imprensa, um gerente de comunicação da própria empresa, da própria instituição, que conselhos que você daria para que essa pessoa consiga explicar, né, a divulgação dos seus conteúdos, quer dizer, o conteúdo para que ele seja divulgado, entende? Você tem esse exemplo muito bom desse diretor que consegue entender e traduzir, te ajudar na tecla SAP, né? E para quem ainda não entendeu isso, qual é o conselho? O não reconhecimento daquele assessor de imprensa como um parceiro e achar que todo jornalista, todo repórter só quer falar mal. Então, não só confiar no seu parceiro no sentido de que ele está ali para proteger a imagem do cliente dele. E o proteger a imagem não é mentir. Tem gente que fala, nossa, vocês mentem. A gente não mente. Eu lembro de situações assim, de ligar depois para jornalistas, depois de uma matéria ruim, né, ligar para o repórter, ele falar, ai, do que você vai reclamar? Eu falo, não, eu não tenho nada que reclamar, a matéria está correta, porque não é que a gente está aqui para fazer o papel de só derrubar a pauta, só mostrar o lado bom. Tem erros, e se o erro existe e ele está sendo mostrado, não tem muito o que fazer. Eu costumo dizer, gente, quando está errado, não tem o que fazer, a não ser uma boa resposta. Então, eu preciso de uma boa resposta. E, por vezes, o gestor, né, o líder, o diretor, o CEO, ele não entende que você está querendo dar uma boa resposta porque é o melhor para a imagem da organização. Ele acha que você quer prejudicar a organização. Não, se você não tomar esse... A gente acaba fazendo gestão, né? Se você não tomar esse caminho, vai ser pior. É claro, a escolha é dele. E o nosso papel é esse, orientar e depois gerir a crise. Eu acho que é muito por aí. Avaliar muito bem também. E o papel do comunicador é isso, né? Abrir o olho do gestor para isso, de olha, se a gente não contar isso, a gente vai ter um problema. Ah, mas isso é uma notícia ruim. É uma notícia ruim, mas é uma notícia ruim que pode ser pior se a gente não divulgar. De fato, Sempre de com com muita cautela, né? Sim, a gente sabe fazer isso, né? É para isso que a gente existe. Muito bem, eu adorei, Shirley. Eu gostei muito desse recado final aí, desse conselho, né? Entenda os profissionais de comunicação que atuam dentro da organização em que você trabalha como parceiros, né? Explique para ele, né, para esse profissional, essa profissional, de uma forma compreensível, não precisa omitir informações, né? Explique de uma forma coesa, né, lúdica, se for necessário, entenda como parceiros e entenda que nem todo jornalista vai chegar com mídia sensacionalista e que eles não são inimigos, né? Muitas vezes eles são aliados que estão fazendo o papel deles de informação. Shirley, muito obrigado pela sua participação. Já acabou?
Adorei. Foi muito bom, gente, muito legal. Obrigada. Eu que super agradeço aí estar falando sobre um assunto tão bacana que é comunicação pública. Vocês estão de parabéns aí por essa iniciativa também. E espero que seja de bom proveito para todo mundo que acompanha o podcast Falece BCD. Com certeza, Shirley, muito obrigada, viu? Obrigada. Parabéns mais uma vez, Shirley, para você e para todos os seus colegas aí do Instituto Butantan, que fazem um trabalho fundamental pelo nosso país e outros lugares do mundo. Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como a Shirley. Até a próxima.